Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a noção geral dos recursos no processo penal e dar uma atenção especial à apelação, que é um dos recursos mais importantes e mais cobrados em concurso. Quando falamos em recursos no processo penal, pense no seguinte: o processo não termina necessariamente na primeira decisão do juiz. A lei permite que essa decisão seja questionada, revista, reavaliada. Isso é essencial para garantir justiça e segurança jurídica. Afinal, errar é humano, inclusive dentro do judiciário. Imagine uma situação comum do dia a dia. Você compra um produto, ele vem com defeito e a loja diz que não vai trocar. Você aceita calado ou procura seus direitos? A maioria das pessoas procura uma instância superior, como o PROCON ou a Justiça. No processo penal, o recurso cumpre esse papel. A apelação é o recurso usado como regra contra sentenças. Serve tanto para atacar uma condenação quanto uma absolvição, dependendo de quem recorre. Aqui, o tribunal pode reavaliar fatos, provas e a aplicação do direito. Ou seja, é uma análise ampla. Quem pode apelar? O réu, o Ministério Público, o assistente de acusação e o querelante, cada um dentro dos limites legais. O prazo, como regra, é de 5 dias a partir da intimação. Isso é ponto certo de prova, então vale a pena fixar bem. Agora pense comigo. Um réu foi condenado e entende que a pena ficou muito acima do razoável ou que uma prova foi interpretada de forma equivocada. Qual é o caminho? A apelação. Do outro lado, o Ministério Público pode apelar quando entende que uma absolvição foi injusta ou que a pena foi aplicada de forma incorreta. Quanto aos efeitos, a apelação possui, em regra, efeito devolutivo. Isso significa que o tribunal só vai analisar aquilo que foi questionado no recurso. Em algumas situações, a apelação também pode impedir a execução imediata da decisão, mas isso depende do caso concreto. Com essa base bem firmada, vamos avançar para o próximo bloco e conversar sobre outros recursos importantes do processo penal. Bloco 2. Dando continuidade ao nosso estudo, agora vamos falar sobre o recurso em sentido estrito e sobre os embargos. Esses 2 temas aparecem bastante nas provas e costumam confundir muitos candidatos. O recurso em sentido estrito é um recurso de cabimento limitado. Ele só pode ser usado nas hipóteses que a lei expressamente prevê. Não cabe interpretação ampla aqui. Se a situação não estiver prevista, o recurso não é admitido. Entre os casos mais importantes estão decisões que rejeitam a denúncia ou a queixa, decisões que recebem a denúncia, decisões relacionadas à prisão preventiva, à liberdade provisória, à pronúncia no tribunal do júri e também decisões sobre habeas corpus. Vamos trazer isso para um exemplo simples. Imagine um regulamento de concurso interno no trabalho que só permite recurso em situações muito específicas. Fora dessas hipóteses, o pedido nem é analisado. No processo penal, o recurso em sentido estrito funciona exatamente assim. O prazo também é de 5 dias, como regra. Em geral, esse recurso tem apenas efeito devolutivo, ou seja, não impede automaticamente que a decisão produza efeitos. Agora, vamos falar dos embargos. Primeiro, os embargos de declaração. Eles servem para esclarecer a decisão quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não é um recurso para mudar o conteúdo da decisão, mas para torná-la clara e completa. Pense numa conversa do cotidiano. Alguém te explica algo, mas deixa um ponto confuso. Você pede esclarecimento? É exatamente essa a função dos embargos de declaração. Já os embargos infringentes e de nulidade surgem quando há uma decisão não unânime desfavorável ao réu em julgamento de apelação ou de recurso em sentido estrito. Havendo voto vencido, a defesa pode pedir uma nova análise da matéria divergente.
Com isso em mente, seguimos para o último bloco, onde vamos tratar do habeas corpus como substitutivo e dos efeitos dos recursos no processo penal. Bloco 3. Chegamos ao último bloco e agora vamos conversar sobre o habeas corpus como substitutivo de recurso e fechar com os efeitos dos recursos no processo penal. O habeas corpus é uma ação constitucional destinada a proteger a liberdade de locomoção. Ele não é um recurso propriamente dito. Durante muito tempo, foi usado como substituto de recursos previstos em lei, mas isso mudou. Hoje, o entendimento predominante dos tribunais superiores é no sentido de que o habeas corpus não deve substituir recurso próprio. A exceção ocorre quando existe flagrante ilegalidade, abuso de poder ou uma situação extremamente absurda. Vamos pensar em algo prático. Existe um caminho correto para resolver um problema administrativo. Alguém tenta pular todas as etapas sem justificativa. Normalmente, isso não é aceito. Só em situações muito graves é que o sistema admite essa exceção. No processo penal, o raciocínio é o mesmo. Agora, para fechar, vamos aos efeitos dos recursos. O efeito devolutivo é o mais comum. Ele devolve ao tribunal apenas a matéria questionada. O tribunal não analisa tudo, apenas aquilo que foi impugnado. O efeito suspensivo impede que a decisão produza efeitos imediatos. No processo penal, esse efeito não é regra, mas pode existir em situações específicas. Existe ainda o efeito extensivo. Quando um recurso beneficia um réu, esse benefício pode ser estendido a outros réus que estejam na mesma situação fática e jurídica, mesmo que eles não tenham recorrido. Isso evita injustiças e decisões contraditórias. Com essa visão completa, você consegue entender como os recursos funcionam no processo penal e como eles são cobrados em prova. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.